Boa noite, turma. Ajustamos o nosso som, batemos um pouco de papo, só que tem que ser assim, rápido, porque tem muita coisa bacana para nós falarmos. Hoje o tema da aula é acomodando o paciente acamado, foi na aula passada. Não. Hoje é transferências, capítulo 19, página 89, para quem está acompanhando aí. Eu vou realizar o compartilhamento de tela para que vocês possam ver o mesmo que eu. Ó. Então, ele diz o seguinte: lição de vida. Alguns falam para você ficar bem e outros fazem você ficar bem. Sejam essas pessoas que, quando alguém ouvir o seu nome, vai dizer assim: poxa, eu gosto de estar com a Maria Regina. Ela é uma pessoa do bem, ela fala coisas boas, ela acalma meu coração. Estejam, se você puder, próximos das pessoas que te tragam paz. Não deixam as pessoas te levar ela para a guerra dela. Tragam ela para a sua paz também. Sejam cuidadores que quando você chegar, você vai ver que seu cliente vai sorrir por te ver. Então, guardem isso, essa mensagem para vocês refletirem durante essa semana. Aula passada, nós falamos sobre os sinais vitais. Então, vamos relembrar lá um pouquinho? O que são os sinais vitais? Bom, olha só. Os sinais vitais, em primeiro lugar, eles são os indicadores que o estado de saúde de uma pessoa. Como que essa pessoa está? Ele é importante? Claro que é. É através dos sinais vitais e que o médico, numa hora de uma emergência, a hora que você está lá com o seu cliente, você vai ter certeza se ele está tudo bem, se não está bem, é através dos sinais vitais. Quais são eles? Os principais: pulso, respiração, temperatura e pressão arterial. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. A professora viu que você entrou, viu? Espero que você esteja me ouvindo bem. Boa noite. Seja bem-vinda. A professora está fazendo uma revisão da aula passada. Eu estou falando aqui, sabe o quê? Que é importante nós sabermos o seguinte: pulso. Qual que é o valor que é o normal do coração estar batendo? A professora falou na aula passada. E do idoso? É igual ao da criança? É igual ao do adulto? É normal que o coração do idoso às vezes bata um pouco mais devagar? A temperatura. O que é considerado febre? A partir de 37,5. Até 37 é subfebril. O corpo está emitindo um sinal que alguma coisa não está bem. Pressão arterial. Existe a contração e o relaxamento do coração. O que é importante a gente saber? Pressão diastólica, pressão sistólica. Então, superior, inferior, contração, relaxamento. É importante que a máxima não esteja acima de 120. Está 130, está passando o sinal amarelo. O relaxamento do coração, é importante que não esteja menos de 60, ok? Mas, para um bom acompanhamento do profissional, é importante aferir sempre que puder a pressão arterial. Tem pessoas que são assintomáticas, não sentem nada, e tem pessoas que passam muito mal quando a pressão não está de acordo. Gostaria de saber se todos lembraram de fazer com alguém da família lá a técnica da respiração. O pulso. Você vai contar, colocar aqui nessa região, contar 1 minuto. Quantas vezes bateu o coração? 60, 70, 80. O importante é que não esteja ali, ó, 90, 100, 120. Opa, tem coisa errada. Contou 1 minuto. Passou esse 1 minuto? Aí você vai continuar com o dedinho lá e vai observar quantas vezes a pessoa respirou. Você não vai fazer assim: ó, Francisca, peraí, deixa eu ver quantas vezes você está respirando. Eu vou contar aqui no meu celular 1 minuto. Não pode fazer isso, né, Altair? Se fizer isso, a pessoa perde. Peraí, deixa eu ver como é que eu estou respirando direitinho. Enfim, isso é um apanhado do que nós falamos. O que eu gostaria que vocês lembrassem? Como se forma uma úlcera de pressão? Aliás, que vocês não esquecessem. Porque para formar é rápido, mas para tratar, infelizmente, não é rápido. Traz prejuízos à saúde do nosso cliente. E ainda, a professora falou para vocês a importância de realizar a mudança de decúbito. De quanto em quanto tempo? De 2 em 2 horas. Lateral direito, lateral esquerdo, decúbito dorsal.
lembrando bem, uma revisão do que a professora falou, se o cliente tiver problema respiratório, não deixar ele de barriga para baixo, que é uma posição desconfortável, faz a pessoa dar muita falta de ar, ok? Que é o tal do decúbito ventral. Então, se a pessoa tem problema respiratório, não deixe ela de barriga para baixo, ou seja, de decúbito ventral. Agora, a Maria Regina está lembrando ali, professora Evelyn, você falou para nós assim, que é importante, toda vez que mudar a pessoa de posição, realizar ali uma massagem para ativar a circulação. Ótimo, que bom que a Maria Regina não esqueceu. Aí o Tair falou para mim assim, professora, pode ser óleo de massagem ali para ativar esses movimentos, para a pessoa não ter úlcera de pressão? Então, o que foi muito importante? E quando a gente voltar lá para o presencial, a professora pode voltar a falar sobre isso. É fundamental saber que, se não trocar esse paciente de decúbito, deixar ele muito tempo com fralda, ele vai assar, vai romper ferida, e isso não é uma coisa boa. Hoje, nós vamos falar o quê? Vamos falar sobre transferências. Aquele cliente que ele é um cliente cadeirante, aquele cliente que ele tem dificuldade de locomoção, é importante também, além de virar ele de decúbito, colocar ele na cadeira, cadeira, cama, cama, cadeira, decúbito lateral direito, esquerdo. Só que um detalhe que eu vou falar hoje, cuidado com a sua coluna, porque se pegar o cliente de uma forma errada, pode travar a sua coluna. Então, essa movimentação do paciente para a cama, essas mudanças de decúbito, ela é muito importante. Colocar o cliente sentado, se não tiver nenhuma contraindicação médica, é importante tirar esse cliente da cama, colocar esse cliente ali sentado. Então, vamos lá. Mudança de decúbito, então. A mudança de decúbito é essa ação preventiva que a enfermagem, os profissionais da área de saúde estão cansados de ouvir, que a gente faz para quê? Para evitar o aparecimento das úlceras de pressão. As famosas escaras, são as feridas, que começam inicialmente com a pele bem vermelhinha ali e depois acaba se rompendo. Então, essa mudança de decúbito, ela ajuda a evitar o quê? Diversas doenças que podem aparecer. Então, o cliente ficou ali acamado, esse procedimento ali, ele vai favorecer um conforto para o cliente também. E se esse cliente for muito magrinho, professora, vai romper muito mais rápido. Então, vai fazer a mudança de decúbito, vai fazer ali a transferência. Para quem não se lembra, eu falei na aula passada sobre os coxins. O que são esses coxins? Você pode fazer com toalha, você pode fazer com cobertor. Você sabe aquelas mantinhas? Você pode pegar uma mantinha e enrolar ela. Literalmente enrolar. Enrolou a sua mantinha, você pode pôr ela dentro de uma capa de travesseiro. Para que isso, professora? Para poder fazer, se você não tiver como comprar, se a família não quiser comprar, como esse que a professora está mostrando para você, ele vai ajudar o quê? Para colocar no calcanhar, para colocar lá no joelho. Que a pergunta é o seguinte: paciente vai comer, ele tem que ficar deitado? Não, a resposta é não. Vou compartilhar uma coisa, não vai ser antiético da minha parte, porque eu não vou mencionar nome. Mas eu tive uma aluna minha, antes da gente sair aí esse período de recesso, ela estava muito triste em sala de aula, porque ela decidiu tirar folga. Acho que eu devo ter falado para vocês que ela decidiu tirar folga. E a pessoa que foi cuidar do cliente dela foi dar medicação e deu medicação com o cliente deitado. O cliente não conseguiu engolir. Resumo, o paciente veio a óbito, engasgou-se. Então, é algo muito... Ela estava muito triste em sala de aula, porque ela falou, professora, se eu não tivesse girado folga, ele não teria falecido. Tem algumas coisas que são fatalidades que acontecem. Mas eu estou aqui para se atentar a você, para que você lembre sempre dessa aula, lembre sempre disso que eu vou falar agora. Não se dá comida para paciente deitado. Não se dá medicamento para o paciente deitado. Você vai fazer o quê? Se ele não pode se movimentar, tenta sentar a cama. Não dá para sentar? Enche de travesseiro.
mas deixe ele numa posição que ele consiga engolir. Essa posição, o nome dela, técnico, chama-se posição de Fowler. Ou seja, nessa posição aqui, joelhinho dele bem bonitinho, tá descansado, se alimentou. Acabou de alimentar, não é deitar. Deixa o cliente ali uns 15 minutinhos, pelo menos, sentado, iniciando o processo da digestão, tá bom? Mas, agora é o seguinte, eu vou pegar o meu cliente, eu já sei que eu comi, em que momento que eu vou transferir ele? Que momento que é feita uma transferência? O banho. Vai dar banho no cliente, é o primeiro processo. É o medo, é a insegurança que alguns profissionais têm, que é aquele momento de tirar o paciente da cadeira ou tirar da cama e transferir ele para uma cadeira de banho. Às vezes você vai ter o seu cliente que vai ter essa cadeira bonitinha, que certinho, para dar para você se locomover. Às vezes não. Se o familiar pedir a sua opinião de ser possível ou comprar ou até mesmo, eu não vou fazer propaganda de convênio, mas tem alguns convênios que eles acabam, durante algum período, eles locam preço, valor assim, exemplo, R$5 por mês. Aí você fala, R$5 é muito. Olha, para você garantir a segurança do seu cliente, com certeza não é. Travas. A atenção especial que eu peço para vocês, toda vez que você for transferir um cliente da cama para a poltrona ou da cadeira para a cadeira de banho, é sempre lembrar de travar ou encostar a cadeira na parede. Daqui a pouco vai lá, Francisca faz aquela força, a hora que ela vira a cadeira, a cliente vai fazendo assim, vai direto para o chão. Por quê? Porque não travou. E aí ela vai falar, professora, você não infarta? Eu não. É muito sério. Você tem que esquecer do sobrenome, mas não pode esquecer de travar a cadeira antes de trocar o cliente. Olha, eu trouxe para vocês uma imagem aqui de algumas alternativas que se tem hoje em algumas clínicas, em alguns asilos, casas de repouso. Ó. São cadeirinhas, são cadeiras adaptadas para se retirar o cliente e colocar ele na cama novamente, sem machucar a coluna. Então, assim, nem sempre vai ser a sua realidade. Algumas empresas pensam ali na coluna do funcionário, entendeu? Às vezes, lá no asilo tem 10, 20, 30 idosos para 3 funcionários, entendeu? Então, pensando nisso, a hora que, se você tiver a possibilidade, se a família, ou se, às vezes, até a própria empresa não sabe que existe, você sugerir. Tipo, a Linete vai lá e sugere a compra da cadeira. Bom, não tem como comprar a cadeira. O momento de ir ao médico é o momento que é realizada a transferência e que tem que se tomar muito cuidado quando você vai pegar o seu cliente e transferir ele para o carro. Tem que ter ajuda de alguém, tem que ter apoio de alguém, sempre lembrando de fazer o quê? Travar a cadeira. Outra opção que também você pode avaliar, falar assim, professora, eu sei lá, eu fico preocupado de ficar pegando meu cliente, daqui a pouco tá com o meu bico de papagaio, de estimação aqui, ou começar a prejudicar a minha coluna. O que eu posso fazer pensando na minha saúde como cuidador? Cintas. Depois pesquisem lá, anotem aí com bastante carinho, pesquisem o valor que fica a cinta para poder auxiliar na transferência do cliente. Se você está me acompanhando, vocês são um extra, algumas informações que eu trouxe para vocês a respeito de o prejudicar a sua coluna. A professora vai explicar depois para você como você faz para que você não pressione a sua coluna ao ponto de ter o pico de papagaio. Então, movimentações. Quando eu estou mexendo com o meu cliente ali, eu realizo movimentações. Então, o cuidador, o que ele vai fazer? Ele vai sempre ficar do lado do cliente. E não, vocês devem ter observado que o professor Lucas hoje deu um workshop a respeito de transferências. Ele colocou, inclusive, lá no grupo, né? Compartilhou com vocês, que um cuidador relapso, ele nem observa que quando ele vai movimentar o cliente dele na cama,
ele simplesmente vira. Não dá para contar com uma queda. Numa queda, a pessoa pode quebrar um osso e aí, infelizmente, não vou nem cogitar nessa ideia. Por quê? O cuidador ele deve ficar do lado do cliente na hora de virar ele, com todo carinho, com todo cuidado. Principalmente, vai virar o seu cliente, quais são as posições que existem? Posição lateral, ou seja, vai virar o cliente a cada 2 horas, lateral direito, lateral esquerdo, vai subir o paciente na cama? Como é que é isso, professora? Eu vou explicar para vocês. Por enquanto, eu quero que você saiba que movimentação do paciente na cama pode ser posição lateral ou pode ser conhecida como posição de SINS. É o mesmo, só muda o nome técnico, tá? Para subir o cliente na cama, se for possível, se o paciente for um paciente obeso, a Júlia vai falar, professora, eu não consigo subir ele sozinho. Nesse caso, é um paciente que é obeso, é um paciente que tem dificuldade, tem que pedir ajuda para alguém da família. Para sentar o paciente também. Então, só relembrando, quando que eu vou trocar esse paciente? A cada 2 horas, reforçando. Observem essa imagem que eu vou compartilhar com vocês. Então, decúbito lateral ou SINS, seja para a direita, seja para a esquerda, o que o cuidador vai ter que prestar atenção? Tá vendo aqui que eu estou compartilhando com vocês uma imagem de uma cama de solteiro? Então, na hora que for virar esse cliente, tomar muito cuidado aqui, se nessa cama não tiver encostada na parede, ou se não tiver, na hora de você movimentar, não virar o paciente. Se você virar nessa posição que está aqui, sem primeiro pegar no quadril dele e trazer para cá, para depois você movimentar, você pode vir a derrubar o seu cliente. Então, cruze as pernas e o braço dele. Então, pega a mãozinha dele e coloque aqui nessa posição. Se você vai virar ele para aquele lado, não deixe a mão dele presa. Estique a mão para que você possa virar. Posicione a cabeça dele de lado também. Então, primeira coisa que você vai fazer, vou mostrar numa imagem daqui a pouco. Vai virar o cliente, é o quadril. Então, lembre assim, sempre é quadril e ombro. São os lugares básicos que você vai pegar, tá? Quadril e ombro. Virei o meu cliente de lado. Nessa posição, o paciente ele vai ficar deitado, cuidado com o braço dele ficar preso aqui, tá? Então, esse peso aqui, ó, nesse momento dessa posição, ele vai forçar a região ilíaca, que é essa região do quadril, e a região da escápula. Então, coxins. Lembra que eu falei dos coxins? Sempre no meio das pernas, para não ficar saliência com saliência. Calcanhar também. Aqui, para não forçar a coluna, a pessoa ficar assim, um travesseiro. Cuidado com o excesso de altura aqui, ou não deixar reto. Deixou reto, a pessoa vai ter dor no pescoço. Deixou muito elevado, ele vai sentir dor muscular nesse lado. Então, o travesseiro, não só para o idoso, para o paciente, para o cliente acamado, ou o cliente que tem AVC, mas o travesseiro deve ser esse espaço aqui, o tamanho recomendado. Nem muito alto, nem muito baixo. Ok? Então, olha só. Vai movimentar o cliente na cama, você vai ficar em pé, do lado desse cliente, explique para ele o que vai ser feito. Ó, dona Maria, nós vamos virar a senhora, tá? Pegue o braço, coloque sobre ele. Colocou, o que você vai fazer com o outro braço? Colocar para fora. Então, um braço aqui e o outro esticado. Perna dela tá reta, você vai cruzar as pernas conforme essa imagem que eu vou compartilhar com vocês. Ó. Cruzou as pernas da cliente, você sempre vai segurar em que região? Quadril e ombro. Então, ficou de frente na beirada da cama para você virar o cliente. Não vem desse lado para virar, sempre olhando para o seu cliente. Você vai ficar como base, se acontecer alguma coisa, você está ali para apoiar ele. Colocou a mão no ombro, colocou a mão no quadril. Você vai fazer o quê? Puxar. Agora a pergunta nessa imagem. O que está faltando aqui? O que vocês acham? Um exemplo. Altair, eu vou desativar o seu microfone para você dar a sua opinião aqui. O que você acha se você virar essa cliente nessa posição?
e você sair, o que você acha que vai acontecer aqui? Ela vai cair de novo? Vai. Então, para manter as costas dela reta aqui, não teria que ter um coxim? Então, sempre lembrar de deixar um travesseiro extra aqui. Ou um cobertor enrolado, como eu mencionei para vocês. Você acha que o cobertor é muito quente? Dobra esse cobertor por dentro de uma fronha e coloca aqui para apoiar. Então, colocou, porque senão esse cliente vai fazer o quê? Ele não vai voltar, Altair? Vai fazer assim, na hora que ela soltar, ele vai voltar. Então, o paciente, ele tem que estar ali, ó, tem que já deixar tudo certinho, sempre esse coxinho separado aqui. Por quê? Olha só, de frente. Travesseiro que fique reto. A pessoa vai segurar aqui para não forçar a coluna. Então, coloca o travesseiro sobre a cabeça, sobre o ombro. E a parte de baixo, ó, como deve ficar? Assim. Entendeu? Para que não fique osso com osso. Então, essa posição da perna fletida aqui, ela é importante. Então, coloca um travesseiro entre as pernas para que fique tudo confortável. Isso aí é para realizar a mudança de decúbito no cliente, pensando todo num conforto. Quando a gente vai fazendo na prática, você vai ver que é segundos, é menos de 1 minuto para você fazer. É bem rapidinho, ok? Então, vai subir. Vamos supor que eu e a Francisca ali vamos subir o nosso cliente na cama. Então, essa movimentação, se você tiver disponível alguém da família, é bom sempre subir em 2 pessoas. Conta lá, ó. Vamos supor, ó. Ô, Francisca, vamos subir nossa cliente? Então, ela vai segurar no lençol lá e eu vou segurar aqui. E eu vou falar com ela. 1, 2, 3 e a gente vai. Para que não fique peso para mim nem para ela. Quando o cliente tem dificuldade de locomoção, assim, de se movimentar, então, de dificuldade de movimentação, é importante sempre deixar um lençol. Lembra que eu falei que existe o impermeável, que é para o cliente quando ele tem problema de controle urinário? Esse é um móvel. Quando alguém fala móvel, esse lençol é para justamente, é para subir. Às vezes o paciente vai descendo, então percebeu que está descendo demais, vamos segurar pelo móvel e vamos fazer o quê? Vamos subir esse cliente. Então, eu subi o meu cliente. Ó, tira o travesseiro. Então, eu quero que você dê uma atenção especial aí. Vamos mexer no cliente, que é a primeira coisa que eu vou fazer. Você não vai deixar o travesseiro aqui na cabeça, você tem que tirar o travesseiro. Só que cuidado para não subir muito rápido, fazer algo com destreza. Vamos supor que eu e a Kelly vai subir nosso cliente, e a Kelly tem muita força, essa menina é forçuda, e ela vai lá e pega o nosso cliente. Eu vou lá, Kelly, 1, 2, 3, vamos? Ela fala, vamos. E ela sobe esse cliente com tudo. E aí, o cliente bate a cabeça na parede. Tem cama que é encostada na parede, né? Ou não tem uma cabeceira confortável. Então, tome muito cuidado. Vai subir o cliente, segura no móvel, retira o travesseiro, mas com moderação para não bater a cabeça do cliente, correto? Então, pensando nisso, essa movimentação de preferência, se o cliente não se movimenta em nada, precisa de alguém. Agora, se a Linete perguntar para mim assim, professora Evelyn, e agora? Eu não tenho quem me ajude, o que eu vou fazer? Aí eu vou perguntar assim, Linete, a sua cliente ajuda um pouco? Ela fala, ajuda. Ela não consegue muito, mas ela ajuda. Então, o que você vai fazer? Você vai erguer as pernas dela, aqui, no meio do joelho, e vai falar com ela. Dona Maria, eu vou subir a senhora, você vai aqui atrás, ó, e vai subir ela pelo lençol e vai falar junto com ela. Tipo, Dona Kelly, vamos subir? Quando eu falar 3, a senhora tá com o joelhinho dobrado, a senhora empurra para cima. 1, 2, 3, vamos? E puxa a cliente. É uma forma de você subir ela sem prejudicar sua coluna e ela te ajudar. Então, vai subir a paciente na cama, tira o travesseiro, cuidado com a cabeça, utilize o móvel. Não tem o móvel, peça ajuda para o cliente e suba pelo lençol. Agora, vamos supor, eu vou transferir o meu cliente para a cama. Ele está lá na cadeira, está lá na cama, eu vou passar ele para a cadeira. Vamos seguir o passo a passo. Eu vou mostrar para vocês as imagens. Quando eu concluir, eu vou colocar lá no grupo o vídeo, para entre essa aula e a próxima que a gente ter, vocês assistirem, porque ele é um vídeo curto e rápido. Só que aqui eu vou mostrar ele passo a passo. Então,
como eu, cuidador, vou virar o meu paciente na cama? Primeiro passo, se você estiver anotando, região do quadril. Eu vou puxar a pessoa pelo quadril mais próximo à cama. Depois que eu puxei ela pelo quadril, que eu arrastei essa pessoa, primeiro eu tenho que deixar ela de barriga para cima. Se eu vou passar ela da cama para a cadeira, deixa a cliente de barriga para cima, puxou o quadril. Eu puxei o quadril, eu vou dobrar o bracinho dela. Essa pessoa tem que cuidar aqui. Eu vou virar ela. Para virar ou para colocar na cadeira, tanto faz. Eu tenho que fazer o quê? Trazer a pessoa pelo quadril mais perto da cama, entendeu? Vamos supor que ela está aí e fala, professora, eu não vou sentar na cadeira, eu só quero movimentar ela. Bom, você vai só movimentar na cama? A cama não é muito tão grande, tem cama de casal que é grande, tem cama que não é. Então, vai puxar. Puxei pelo quadril. Eu vou dobrar o braço, esticar um e dobrar o outro, correto? Então, estende um, dobre o outro. Cruzei as pernas do meu cliente. Eu cruzei e vou puxar. Ombro, quadril. Puxei a minha cliente. Quando eu virar ela, quando eu puxar, já tem que estar o travesseiro aqui. Lembra que eu falei para vocês? Essa almofada é para que ela não volte. Empurrou ela, colocou o coxinho. Após eu colocar, eu coloco uma almofada no meio das pernas, uma para ela segurar. Então, para deixar a pessoa mais confortável, eu coloco o travesseiro no meio das pernas e outra no braço, aqui. Então, aqui é para virar. Mas, professora, vamos supor, eu não quero virar o meu cliente, eu quero levantar ele. Eu quero colocar ele na cadeira. Mesma coisa. Ó, eu vou fazer a movimentação dele. Só que a diferença de você virar o cliente e você movimentar ele, qual vai ser? Se você vai movimentar ele, primeira coisa, travou a cadeira. Travou a cadeira, encostou na parede, vai lá de novo. Puxa a pessoa, quadril. Puxou a pessoa pelo ombro. Sentou. Sentou. Maria Regina, vamos sentar comigo? Nós vamos sentar, tá, meu bem? Eu vou deixar você sentada. Você vai respirar fundo pelo nariz e soltar pela boca. Dá um tempinho para o cliente, pelo menos 5 respirações. Depois que ela respirou, lembre bem que quando você for fazer isso, olha como tem que estar sua coluna reta, suas pernas têm que estar levemente dobradas. Sentou ela, aí você vai pegar a perna e girar. Pegue no ombro, pegue na perna e gire. Por que você tem que dar esse tempo? Se você levantar uma pessoa de uma vez, ela vai fazer assim, ela pode virar e cair. Entenderam? Por isso que eu falei, sentou, respirou, virou ela. Você vai arrastar, deixar ela sentadinha ali. Apoiou o pezinho dela no chão? Apoiou. Você vai segurar ela. Se ela tiver uma calça que dê para você fazer isso, você vai segurar ela onde? Pelo cos. Não dá para fazer isso. Então, você vai segurar abraçando forte. Abraçou, porém, você pede para ela abraçar. Ó, aqui na imagem, ele não fez. Mas o que é importante você fazer? Como aqui, ó. Coloca a mão dela no teu ombro e fala, segura, Dona Maria. Então, pus ela em pé e já girei ela na cadeira. Coloquei ela na poltrona, ela foi para a poltrona, só que ela caiu meio torta. Então, vou deixar ela aqui na poltrona, vou atrás dela e vou fazer o quê? Puxar para ajeitar. Então, até agora, o que a gente falou? Que tem que ter uma atenção muito especial para movimentar o cliente, da cama para a cadeira ou da cadeira para a cama. Então, nós falamos sobre a transferência. Vou colocar lá no grupo, daqui a pouco, esse vídeo, vocês vão assistir o passo a passo dele. E na próxima aula, que nós vamos retornar, nós vamos fazer uma revisão. O que a gente já falou até agora desse projeto? E se ficou alguma dúvida, coloquem no grupo que a professora está à disposição. Agora, eu vou colocar lá 3 questões do que a gente falou. Você vai responder e mandar para mim. E quando a gente retornar, você vai ter com a tua apostila na mão. Nós vamos começar desde a aula 1, 2, 3. Nós vamos fazer um apanhado. Porque para ter sucesso, não basta descobrir o propósito da sua vida.
é preciso ter coragem para realizar. Você escolheu ser o cuidador de dor.